Olá, pessoal do canal! Hoje venho trazer para vocês uma receita de pão francês ou pão de sal feito na batedeira. Eu sei que muitas pessoas não conseguem, trabalhar sovando a massa do pão, então eu resolvi fazer hoje na batedeira. Mas se você quiser fazer esse pão na mão, ou no rolo, eu vou deixar para vocês o link aí dele feito na mão, que é muito fácil também. Então, tá fazendo bastante sucesso. Muita gente está dizendo que esse pão feito na mão ficou melhor que o pão da padaria. E realmente, gente, aqui fez o maior sucesso. A massa muito saborosa. E eu passei dicas de fazer o pão igual da padaria ou melhor em casa, sem precisar ter forno industrial, nem aquelas máquinas, de padaria. E o resultado ficou maravilhoso. Então hoje vamos fazer o mesmo pão, só que na batedeira planetária. Então bora lá para a receita. Aqui, gente, ó, na minha batedeira eu tenho 500 gramas de farinha. Aqui a gente vai precisar de uma colherzinha de chá de sal e meia colherzinha de chá de açúcar. Aqui eu tô usando açúcar refinado. Vamos precisar também de 10 gramas de fermento seco para pão ou uma colher de sopa, tá? E aqui eu tô usando como gordura uma colher de sopa rasa de margarina e água gelada, tá? Em torno de 350 ml de água super gelada. Até coloquei umas pedrinhas para mantê-la bem gelada e depois eu vou retirar essas pedras de gelo. Então é só isso para fazer um pão muito gostoso. Então, gente, ó, agora no início eu vou usar esse gancho aqui da batedeira planetária para misturar os ingredientes. Depois eu vou usar esse outro gancho aqui, que é para massa pesada. Se você quiser, pode usar esse aqui do início ao fim também. Então, eu vou começar colocando os ingredientes aqui na farinha. Vou colocar o fermento. Vou colocar aqui também o sal e o açúcar. E vou colocar também a colher rasa de margarina. Agora eu vou colocar a água gelada aos poucos, tá? Para 500 gramas de farinha, vai em torno de 300 a 300 e poucos ml de água bem gelada. Então, eu vou colocando aqui e vou ligar para ir misturando. Então, já troquei aqui pelo gancho, porque começou a pesar a massa. Então, é bem no início só e já troca, porque ela vai começar a apanhar com aquela outra pá dela. Então, vou usar agora o gancho, porque a massa já tá pesando. Então, gente, olha aí como tá a minha massa, tá? Deixei batendo em torno de 5 minutos, ela ficou trabalhando, tá? Mas até aqui foi em torno de 300 e poucos ml de água gelada. O que acontece? Você vai sempre colocando a água gelada aos poucos para você não perder, o ponto da massa. Então, quando eu vi que a batedeira estava apanhando para misturar, eu continuei colocando água, até você notar que ela conseguiu bater normalmente, como eu mostrei. Então, daí você pode ficar batendo uns 5 minutos, tá?
agora a gente vai retirar esse gancho e eu já mostro. Então, gente, só para vocês terem uma ideia de como ficou a textura da minha massa, ficou assim, ó. Bem pegajosa. Ó, parece um elástico. Então, depois de 5 minutos batendo, ficou dessa maneira. Pode notar que ela não tá muito seca. Ela tá uma massa quase de pão batido. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pano aqui por cima e vou esperar essa massa crescer e já mostro para vocês. Olha só, gente, como a massa já cresceu um pouco, tá? Não precisa deixar dobrar de volume. Se você notar que ela cresceu um pouco, já está ótimo. Muita gente pergunta, Lu, quanto tempo você deixou a massa crescer? Isso é muito complicado porque vai depender da temperatura do dia. Isso pode variar muito. A minha massa demorou em torno de uma meia hora, tá? Porque hoje tá quente aqui. Mas se é um dia frio, pode demorar até uma hora. Como a gente usou, né, água gelada, é assim mesmo o processo de crescimento. Então agora eu vou polvilhar aqui na bancada um pouquinho de farinha para colocar essa massa. Vou retirar aqui ela do pote. Então agora eu venho com bem pouquinha farinha e vou dar uma misturada nessa massa, tá? Para que ela pare de grudar um pouquinho, para ficar melhor de manusear ela. Então parou um pouco de grudar, já não coloca mais farinha, tá? É assim mesmo que eu preciso dela. Senão não vai ficar fofinho o seu pão. Meus amores, agora ó, eu peguei já uma forma para colocar os pães, untei ela com bem pouquinho óleo, tá? Agora eu vou cortar essa massa do tamanho do pão que eu quero, tá? Eu separei aqui em pedaços, tá? Então aí, se você quiser pesar os pães para eles ficarem todos do mesmo tamanho, vai ficar melhor ainda. Então agora eu vou abrir cada pãozinho com um rolo, ou você abre na mão. Então, gente, se você for enrolar o pão na mão, ó, você abre e simplesmente vem enrolando e apertando, ó. Olha como é simples. Pronto. Tá aí o nosso pãozinho, tá? Então, na mão seria mais ou menos isso. E com o rolo, ó, coloquei um pouco de farinha aqui na bancada. Você coloca a massa, vem com o rolo e abre a massa. E agora você vem fazendo o mesmo processo, ó, enrolando e apertando. Tá? Então, ó, às vezes ele gruda um pouquinho às vezes, mas não tem problema. Ó, esse aqui ficou maior, mas daí se você quiser um pãozinho menor, você diminui o tamanho da massa, tá? Então, gente, ó, já enrolei todos, tá? Então agora eu vou levar para crescer novamente. Então eles vão ficar crescendo até, bem dizer, dobrar de volume. E eu já mostro para vocês. Agora que eu levei o pão já para crescer, enquanto isso eu já posso pré-aquecer o forno a 220 graus, mais ou menos, tá? E vou colocar no forno essa forma na parte de baixo, porque eu preciso de bastante vapor para o pão francês ficar bem gostoso. Então, vou levar essa forma para lá. Aqui tem mais ou menos um dedo de água, tá? Vou levar e durante uns 30 minutos esse forno vai ficar pré-aquecendo. Notei que os pães já cresceram, agora a gente vai fazer o corte que tem no pão francês. Você pode fazer com uma faquinha ou com uma gilete aí, se você tiver, né, própria para usar no pão.
Então, eu vou fazer aqui, ó, com a faquinha um pouquinho mais complicado, mas dá igual. Ó, você vai ter que passar talvez mais de uma vez. Vou fazer ela meio inclinadinha para o lado, o corte. Não é um corte muito profundo, tá? É um meio centímetro mais ou menos. Aqui também. E vou fazer em todos e já mostro. Já fiz o corte em todos, agora vou levar pro forno para assar. Ó, gente, tá aí a água borbulhando, fazendo bastante vapor. E já acabou, né, os 30 minutos de pré-aquecimento. Agora eu já posso colocar a forma. Já coloquei a forma dos pães, tá? Por enquanto, essa forma de baixo com água, ela fica 10 minutinhos aqui e eu já retiro. E agora eu vou colocar aqui 30 minutos a 180 graus. Vamos aguardar. Então, gente, já se passaram 10 minutos com o vapor aqui. Agora tá na hora de retirar o vapor. Olha, gente, como tem bastante vapor ainda. Então, vamos retirar essa forma. Muito cuidado, né, que ela tá super quente. Vou fechar aqui novamente. E agora eu posso subir a temperatura, porque o vapor, ó, fez o meu pão crescer bastante. Então agora é só para ele praticamente começar a se estralar e dourar. Então aqui, como eu tinha colocado 180, agora eu vou voltar para os 220 o resto do tempo. Então, mais 20 minutos, mais ou menos, a 220. Olha, gente, nosso pão já está dourando. Olha que coisa linda que tá ficando. Olha só, gente, essa delícia. Vou levar agora lá para a gente ver a massa como está. Olha isso, gente, essa delícia, dá para acreditar. Então, gente, ele levou em torno de 30 minutos, tá? Ele foi um pouquinho mais demorado do que o pão francês que eu fiz na mão. Por quê, gente? Por causa da batedeira, a massa teve que ficar um pouquinho mais úmida. Então, com certeza ia demorar um pouquinho a mais para assar. Mas tá aí e agora a gente vai ver como tá essa massa. Vamos ver então, né, gente, como está esse pão que a gente fez na batedeira. Olha, gente, olha a casquinha do pão. Crocante. Ó o barulhinho. Dá para acreditar, gente? Não dá, né? Olha essa delícia se quebrando. Vamos ver. Olha, gente, olha a maciez. Vamos ver a massa por dentro. Tá super quente ainda. Olha, gente. Olha a massa. Olha a fumacinha saindo. Olha que delícia. Crocante aqui em cima e por dentro bem macio. Olha essa delícia, gente. Vê se não dá água na boca. É tudo de bom, né, meus amores? Então tá aí o pão francês de hoje, feito na batedeira. Vamos cortar aqui pra gente ver o barulhinho. Olha, gente. Vê se pode isso. Olha, maciez. Crocância. Muito show, né? Um beijo então para vocês. Fiquem com Deus e tchau, gente.